Boa noite a todos. É sempre com muito carinho, com muita alegria que a gente retorna ao Shape e com muita gratidão. Gratidão pela convocação, não é esse o termo? Ao serviço, pela possibilidade de servir e, sobretudo, gratidão a Jesus por nos permitir este reencontro. Tema para esta noite: no mundo afetivo, o amor é um hino. Lá no Evangelho de Mateus 22, encontramos o relato de mais uma passagem em que um grupo de fariseus, mais uma vez, foram tentar o Mestre Jesus. Lembrando que os fariseus eram os doutores da lei mosaica e, por se acharem assim, acima dos demais, aproximaram-se de Jesus e um deles fez a seguinte pergunta: Rabi, qual é o maior dos mandamentos? Fazendo alusão aos 10 mandamentos da lei mosaica. Era uma pegadinha. Pois qual fosse o mandamento que Jesus escolhesse, eles teriam os outros 9 para contestar. E eis que o Mestre, em toda a sua sabedoria, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Eis o maior mandamento. E tendes um segundo, semelhante a este, semelhante no que diz respeito à importância: amarás ao vosso próximo como a vós mesmo. Pois toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. No início da nossa transição por este planeta de provas e expiações, éramos ali bem primitivos. Agíamos seguindo os nossos instintos. Eram os nossos instintos que comandavam os nossos atos. E nesse processo de centenas e centenas de reencarnações, ao longo de milênios, desenvolvemos a capacidade das sensações. E passaram elas a comandarem as nossas atitudes. Ao longo do processo, milênios mais à frente, já há muito, ingressamos na etapa dos sentimentos. Passamos a desenvolver a capacidade dos sentimentos. E são esses sentimentos que até hoje comandam as nossas atitudes. Sejam os bons sentimentos, sejam os maus sentimentos, mas são eles que estão capitaneando as nossas atitudes. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Pois o amor é o mais sublime dos sentimentos por excelência. Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem a fazer uma afirmação que mostra bem esse processo do nosso desenvolvimento de instintos a sensações, de sensações a sentimentos e sublimação de sentimentos. Quando Lázaro afirma que o espírito deve ser cultivado como um campo, onde a riqueza de amanhã depende do trabalho no presente. É este trabalho que nos levará à evolução. E a partir dali, vivenciarmos, compreendermos a lei de amor apresentada por Jesus e dela colher as delícias da alma. Na obra antes disso, Fenelon, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem a nos falar sobre o amor, a origem desse sentimento, afirmando que o amor é de essência divina e todos vós o possuís em vossos corações, ali implantado por Deus, nosso Pai, como sementes que germinarão
à medida que desenvolvermos a nossa inteligência e moralidade. Na obra Ceifa de Luz, o benfeitor Emmanuel, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, vem a nos dar a seguinte definição de amor: que o amor é um poderoso ímã, do qual ninguém pode escapar ao seu poder de atração, pois é o seu magnetismo que faz crescer aquelas sementes divinas implantadas por Deus em nossos corações. Assim, para que possamos vivenciar a lei de amor como Jesus nos ensinou, é necessário que aprendamos a amar ao próximo. O que é uma tarefa longa e difícil. Difícil porque para amarmos ao próximo, temos que enfrentar o maior de todos os obstáculos: o egoísmo. O egoísmo que todos nós ainda possuímos dentro de nós. Somos ainda imperfeitos, ainda muito falhos. O egoísmo que traz com ele toda a sua família. Inveja, ganância, ódio, raiva, rancor, maledicência, toda aquela família de maus sentimentos, orgulho, vaidade. Enfrentarmos o egoísmo em todas as suas formas, na forma individual e na forma coletiva. Mas como é que é isso de egoísmo coletivo? É o egoísmo de grupo, que todos nós já vivenciamos ele no dia a dia. Seja o egoísmo de família, do grupo, família. Quantas e quantas coisas nós damos concessões dentro da família, mas de jeito nenhum do lado de fora. O egoísmo religioso. Temos um tipo de tratamento entre nós, na casa espírita, que nem sempre temos do lado de fora. Ou até mesmo o egoísmo de nação. Um exemplo maior do que é o egoísmo de nação, espera chegar a Copa do Mundo. Por um lado, a gente torce muito para o Brasil e contra a Argentina. Olha o egoísmo. Todos somos irmãos. Assim, disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmo. Mas como é isso? Quem é esse meu próximo? O meu parente consanguíneo? O meu companheiro de seita? O meu irmão brasileiro? Não, toda a humanidade. O nosso próximo é a própria humanidade, indiscriminadamente. E então, a partir deste momento, começamos a ver crescer no dia a dia, à medida que nós vamos conseguindo diminuir esse egoísmo, porque o egoísmo e o amor, o egoísmo, sua família e o amor, se nutrem da mesma ração. Quando a gente deixa de alimentar o egoísmo e sua família, a família amor começa a se alimentar mais e mais. E vamos fazendo crescer, eliminando aqueles sentimentos ruins do nosso dia a dia. E à medida que nós vamos fazendo isso, vivenciando a lei do amor, vamos colhendo os frutos da lei do amor. Quais são os benefícios? O próprio desenvolvimento moral da raça humana. Consequentemente, a felicidade. Os benefícios são tão incontestáveis que mesmo os corações mais endurecidos, mais empetrecidos, se reformarão diante dele. Porque é da natureza humana desejar para si aquilo que incontestavelmente faz bem. Daí a importância de quanto mais nós conseguirmos os nossos equilíbrios,
dar os nossos pequenos passos no processo positivo, estarmos também voltados aos nossos irmãos, mesmo aqueles mais endurecidos. E é aí que entra a importância da missão família. A família, aquele pequeno laboratório, aquela pequena oficina em que Deus nos inseriu em cada uma de nossas encarnações, para que pudéssemos ali, naquele pequeno núcleo, convivendo com muitos dos nossos afetos do passado, mas também com muitos dos nossos desafetos do passado. Deus, em sua justiça infinita, onde exige de todos nós que desenvolvamos a harmonia entre nós, coloca na mesma oficina carrascos e vítimas do passado. E para equilibrar muitos dos afetos, para que as forças sejam equilibradas pelos laços de família. Dentro do núcleo família, nós convivemos relativamente com a mesma diversidade de personalidades e comportamentos que encontraremos no mundo exterior. Logo, é dentro do núcleo da família que nós vamos desenvolvendo a capacidade de interagir com os diferentes. Os laços de família permitem isso. Convivemos ali no dia a dia com pessoas fáceis e pessoas difíceis. Pessoas difíceis que, se fosse do lado de fora, a gente tem 1, 2, 3 contatos e abre mão. Mas dentro da família a gente vai convivendo. É dentro da família que nós encontramos aquele parente carinhoso e aquele parente rude, o honesto e o desonesto, o verdadeiro e o mentiroso, o egoísta, o caridoso. Todos os tipos de diversidade nós encontramos dentro da nossa família. Assim, desde pequenos, começamos esse trabalho. Primeiro contato com papai e mamãe, irmãos, tios, e vamos crescendo, e aquela relação vai se ampliando, o número de familiares interagindo vai crescendo, sobrinhos, primos, e no que vamos desenvolvendo, começamos a agregar as famílias. Vem o esposo, a esposa, traz na bagagem cunhado, cunhada, sogro, sogra. Para muitos está aí a dificuldade, o que eu acho que é tudo mentira, porque é perseguição. Pelo menos no meu caso, eu não tenho o mínimo problema, muito pelo contrário. Amo de paixão da minha Julinha, e se não amasse, teria que ter pelo menos uma gratidão muito grande, porque ela foi o cupido da minha relação. Conheci minha amada Alice no pré-vestibular. Ela era o melhor caderno da turma, todo organizadinho. E eu, de vez em quando, faltava. Quem é que eu recorria? Ia, estudávamos à noite, íamos de dia na casa dela, pedir o caderno, o melhor caderno, para poder pegar a matéria. E naquilo de ir, faltando muita aula, acabei conhecendo a dona Júlia, a mãe dela. Na época, com seus 47 anos, olhei para ela, aquela mulher bonita, elegante, toda esquina, toda certinha. Olhei para ela admirando, olhei para a amada Alice, vai ficar igual. Esse trem me serve. É nele que eu vou investir minhas fichas. E graças a Deus deu certo, estamos há 40 anos aí, juntos, e amo de paixão. Não ganhei uma sogra, ganhei uma mãe e um segundo pai também. Mas, voltando esse convívio com as pessoas difíceis que Deus coloca nos nossos relacionamentos, aprendendo primeiro dentro de casa e depois do lado de fora, ele é extremamente útil
é necessário dentro do nosso processo evolutivo. Sem o convívio com as pessoas difíceis, não evoluímos. Como é que eu vou testar se eu já desenvolvi a paciência, a tolerância, sem conviver com uma pessoa que teste a minha paciência? A caridade, a benevolência, todos os tipos de virtudes que nós procuramos desenvolver. Evoluir é transformar as nossas falhas em virtudes, transformar os nossos maus sentimentos em bons sentimentos. Daí a nossa necessidade de encarar esta convivência. Porque temos no nosso núcleo familiar o auxílio dos laços, os laços de família que fazem a gente voltar. Mas tem gente que fala assim, isso é fácil para você, Luiz, que a sua família, pelo jeito, já está harmoniosa. Vai lá na minha. Você vai procurar laço lá é no céu. Eu nem sei porque eu nasci ali, não pedi para nascer ali, senão não pediu mesmo não. Implorou. Somos em torno de 28 bilhões de espíritos no planeta Terra, dos quais 7,5 encarnados. A fila é imensa para descer. Todos nós nascemos pela sabedoria e bondade divina exatamente no lar que precisávamos nascer. Exatamente na condição socioeconômica que precisávamos nascer. Exatamente na formatação física que precisávamos. Deus não comete erros. De cada dificuldade, a melhor oportunidade para atingirmos o nosso objetivo, dar passos na nossa evolução. Este convívio com as pessoas difíceis é que nos dão essas condições. Eles são úteis, necessários, porque eles são inclusive os nossos instrutores. Primeiro que, ao olhar para uma pessoa difícil, nós vemos o exemplo do que nós não queremos ser. E que por muitas vezes somos e até pior. Mas é aquilo que eu não quero ser. É aquele tipo de comportamento eu não quero. Segundo, que a sinceridade, por vezes ácida, da pessoa difícil, é aquela que aponta para a gente os nossos defeitos, com prazer. Nos mostrando, primeiro, que aquela falha que eu achava que ninguém via, estão vendo. Ou nos aponta até uma falha que eu nem imaginava que tinha. Seja de um lado ou do outro, está me sendo útil e eu preciso combater esta minha falha. Mas o convívio com as pessoas boas nos é muito importante também. Primeiro que nos dá o exemplo de como eu quero ser. Aquela virtude que identificamos na pessoa boa, eu também quero desenvolver. Segundo que o relacionamento com as pessoas boas nos é o combustível para o enfrentamento deste relacionamento com as pessoas difíceis. Que combustível é esse? É tão bom viver harmoniosamente com uma pessoa boa que eu preciso desenvolver esta harmonia com aquelas pessoas difíceis. De que maneira? Melhorando esta condição de antagonismo. Melhorando, transformando esta relação para uma boa relação. Mas não é fácil? Claro que não é. É muito difícil. É muito difícil. Tem aquele que diz assim, para fulano não dá não, meu santo não cruza com o dele. Coitado dos santos. Tem nada a ver com isso. O que nos faz não gostar de graça de alguém? Por muitas vezes, como falamos, reencontro de desafetos do passado. Está ali uma vítima ou um carrasco. Não lembra, mas a energia existe. Mas não é só do passado, não. Por muitas vezes nós não gostamos de alguém por motivos aqui do presente. Primeiro,
Muito comum. Nós não gostamos de uma pessoa porque ela é metida, ela é sisuda, quando por vezes ela só é tímida. E a gente interpreta como sendo uma pessoa metida, sisuda. Sofri isso a minha adolescência inteira e boa parte da vida adulta. Muito tímido, as pessoas me tinham como uma pessoa sisuda, metida. Aí numa dessas esquinas da vida a gente tem um contato melhor com a pessoa e diz, caramba, a pessoa não é nada daquilo que eu pensava. Por outras vezes nós desenvolvemos essa antipatia por alguém porque deixamos os nossos ouvidos abertos à maledicência alheia. E as pessoas vêm nos nutrir com conceitos sobre determinada pessoa e nós sequer nos damos a responsabilidade de ver se é verdade ou não. E vamos formando um preconceito negativo sobre aquela criatura, que novamente, numa dessas esquinas da vida, o destino nos faz ter que interagir com ela. Gente, que pessoa boa, não é nada daquilo que eu imaginei. Olha quanto tempo perdido. De forma que é necessário. Porque se o nosso objetivo fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. A perfeição é a felicidade. A felicidade é a paz. Sem harmonia não vamos conseguir. Logo, Deus exige de nós total harmonia com todos os nossos irmãos. Se não conseguimos a harmonia aqui, vamos deixar isso para depois, mas vamos precisar encarar. Quer voltar a conviver com alguém na próxima encarnação? Odeia ela. Pragueja. Deseja o mal. É certinho que a bondade de Deus vai fazer com que volte a conviver. Isso eu lembro, certa vez, numa outra casa, quando eu abordei esse assunto, uma senhora assim na segunda fila levantou a mão e falou, moço, o senhor está querendo me dizer que eu vou ter que voltar a conviver com a praga daquele miojo de marido? Vai. Mas vai mesmo, não tem jeito. Enquanto nutrir por ele este tipo de sentimento. Não obrigatoriamente que vá voltar como marido e mulher, pai e filho, avô, tio, sobrinho, unidos numa mesma missão, mas vai ter que voltar. Até que transforme os sentimentos negativos em positivos. O antagonismo em harmonia. Esse é o nosso destino. Todos nós, quando vamos reencarnar, a grande maioria das vezes, nós participamos das escolhas das nossas provas e expiações. Assumimos a responsabilidade pelo que queremos passar. Aí a gente chega lá e apresenta uma lista de tudo que a gente quer realizar. A bondade infinita do Pai glosa mais de 80% da lista, porque diz assim, vai levar muita coisa, não vai realizar nada. Faz só essas 2 ou 3 aqui e está para lá de bom. Levar de volta um litígio é aumentar aquela nossa lista. É, no mínimo, uma insanidade. Assim, nós temos a obrigação de tentar, de todas as formas, a partir do momento que temos esse entendimento, resolver os nossos litígios de hoje e não deixá-los para a próxima. É fácil? Não. É difícil. É muito difícil. Em alguns casos, as pessoas são até do relacionamento, a gente consegue. Em outros casos, a gente não consegue nem falar, se aproximar, falar. E aí, faz o quê? Usamos a mais poderosa ferramenta que Deus nos permite, a prece. Todos nós, espíritas, temos o hábito da prece. Principalmente na hora do recolher, né? A gente faz o quê? A gente pede por nós mesmos, que quando a gente faz prece, a gente agradece um tiquinho assim e pede uma lista. Aí a gente pede por nós mesmos, pede por pai e mãe, esposo, esposa, filho,
Neto a gente baba na hora de pedir. E é tão bom. E daí? Só isso? A gente pedir a Deus porque a gente ama é mole. Aí vem a segunda etapa. Nós precisamos orar por aquelas pessoas que nos fazem mal. Aquelas pessoas que têm a capacidade de despertar em nós os nossos sentimentos mais primitivos. Nós precisamos orar por essas pessoas. Mas aí a pessoa fala assim, mas a prece, para ser prece, está lá escrito na doutrina que elas têm que ser imbuídas de bons sentimentos. Como é que eu vou fazer uma prece pelaquela praga que eu não gosto dela? A prece não vai passar do teto. Se acha que não vai conseguir, desiste? Claro que não. Pede ajuda. Pede ajuda ao seu mentor, a Jesus, a Deus direto. Meu Deus, meu mentor, acabei de fazer a primeira parte da prece. Foi fácil. Agora eu preciso orar por aquela pessoa que vive me perseguindo. Mas eu não consigo. Me ajuda. Eu quero enviar algo de positivo de mim para ela. E que ela possa me olhar cada dia melhor. De uma maneira melhor. Está feita a prece. O sentimento de sinceridade no pedido. E o legal é que quando a gente acaba de fazer essa prece, a gente sente algo diferente dentro de nós, que não tínhamos sentido ainda quando fazemos a prece só porque a gente ama. Aí no dia seguinte a gente volta a fazer a prece. É difícil, a gente pede ajuda. E depois pede de novo, no terceiro, no quarto, no quinto, e vai pedindo ajuda. E quando de repente a gente percebe, a gente está fazendo a prece sem pedir ajuda. Toda prece verdadeira é atendida. Quando nós fazemos a prece, primeiro que a gente manda um jato de energia positiva àquela pessoa. Mas além disso, vem um complemento. Quando nós dormimos, o nosso espírito fica liberto. E é a hora que o nosso mentor conversa com a gente. Vem parabenizar o que a gente conseguiu fazer, vem puxar a orelha, vem dar as boas sugestões. Assim, neste momento em que aquela pessoa estiver dormindo, de certo que, dentre o diálogo com o seu mentor vai falar assim, sabe aquela pessoa que você persegue? Orou por você de novo hoje. Acabou de fazer uma prece por você de novo. Façam a experiência. O trabalho de oração pelas pessoas difíceis. E é impressionante como, com o passar das semanas, aquela pessoa vai mudando paulatinamente, como que um tratamento homeopático, bem devagarzinho, vai mudando positivamente em relação a nós. É porque só ela está mudando? Não, porque nós também estamos mudando os nossos sentimentos em relação a ela. Aquele momento que a gente não pede mais ajuda, é porque nós já estamos mudando em relação à pessoa. Assim, conseguimos o nosso equilíbrio à medida que nós vamos dando os nossos passinhos nessa longa jornada evolutiva. E quando a gente se sente um pouquinho mais equilibrado, a gente cai numa armadilha. A armadilha de gostar muito de interagir com aqueles que estão mais ou menos equilibrados como nós. E começamos a negligenciar na convivência com aquelas pessoas difíceis. Quando tem que ser o contrário. Quanto mais eu me sinto equilibrado, mais capacidade eu tenho de interagir com aquelas pessoas. Exemplo maior que nos deu Jesus de Nazaré. Um espírito puro, que há 4 bilhões e meio de anos já era um espírito puro, feliz, quando assumiu a governança do nosso mundo. Mas somente há 2000 anos
quando nós estávamos preparados para receber as sementes da lei de amor, se fez carne e veio ter conosco os imperfeitos, os miseráveis, os impuros. E hora nenhuma Jesus deixou de ser feliz, nos passando as sementes da felicidade. Esse convívio com as pessoas difíceis, nós precisamos estar alertas para que não sejamos contaminados com o mal. Como diz Divaldo Franco, não podemos permitir que o mal dos maus nos faça mal, mas sim que o nosso bem lhes faça bem. Repito, não podemos permitir que o mal dos maus nos faça mal, mas sim que o nosso bem lhes faça bem. Quando alguém nos ofende, com que objetivo? É como que uma flechada. Nós estamos aqui, tranquilos, equilibrados, na nossa faixa vibratória, e aquela pessoa amargurada, com mais intenções, seja o que for, ela nos manda aquela flecha, como que um anzol amarrado numa cordinha, para nos atingir e puxar a gente para aquele nível de vibração. E aí o confronto acontece. Nós não podemos permitir que isto aconteça. Toda ofensa só tem a importância que nós dermos a ela. Se nós não damos a importância à ofensa, ela não nos atingiu. Todos nós já temos um nível de conhecimento para manter o nosso equilíbrio. E quando nós aceitamos o confronto, é como que um vulcão dentro da gente, chamado orgulho. Nós só aceitamos a ofensa e vamos reagir à ofensa porque nós estamos atendendo ao nosso orgulho. Aquele vulcão que vem, a gente fica cego, desce da escada e vou enfrentar. No entanto, já estamos preparados para não aceitar isso. Todos nós aqui, sem exceção. Querem ver? Vamos imaginar a seguinte situação. Qualquer um de nós. Estamos aqui caminhando pela calçada e de repente nos barrão. Uma pessoa conhecida ou desconhecida. E aquela pessoa naquele esbarrão, que não foi proposital, a pessoa vira para a gente e manda todo tipo de palavrão que uns até que a gente nem lembrava mais que existia. O que acontece? O orgulho, esse vulcão vem à tona e a gente, vou responder, não vou levar o desaforo para casa. Mas se aquela pessoa que fez isso, quando a gente vira para responder, vê que a pessoa é um débil mental, um maluco, ou que a pessoa está muito bêbada, muito embriagada, fora de si, a gente vai bater boca com o maluco? Vai bater boca com o bêbado? Não. Ele diz, meu Deus do céu, como é que está essa alma? E entrou por aqui, saiu por aqui, não me ofendeu e vamos embora. Aquele que não era maluco, que não era bêbado, também é um irmão doente. Doente da alma, doente do coração. Deus sabe lá o oceano de sofrimentos que ele está enfrentando. Está em condição de desequilíbrio. Temos que enxergar da mesma maneira que aquele que era doente mental, porque era bêbado, por sinal. Alguém que precisa da nossa vibração positiva. Meu Deus, toma conta dessa alma. Entramos em prece por ela. Quando nós aceitamos o convite do mal, nós estamos faltando com respeito. A quem? A nós mesmos. Estamos faltando com respeito àquilo que nós tentamos conseguir obter, que é o nosso equilíbrio. Estamos deixando de valorizar as nossas conquistas. E o respeito é um dos maiores nutrientes do amor. Se eu falto respeito comigo, eu estou me amando pouco. E se eu me amo pouco,
e eu não vou conseguir amar a ninguém. O benfeitor Emmanuel, nesta obra Ceifa de Luz, vem a dizer que é muito comum, quando amamos alguém, exigir que aquele alguém se condicione à nossa maneira de ser. Olha só que insanidade. Eu quero que a pessoa que eu amo goste das minhas coisas, goste dos meus hábitos, faça o que eu faço. Estou desrespeitando a individualidade daquela pessoa que eu amo. Se eu falto com respeito, eu estou faltando com o próprio amor. Quando nós precisamos respeitar a todas as diferenças de todos os nossos irmãos. É muito comum vermos isso na relação de pais e filhos. Pais que querem decidir tudo no futuro dos filhos. Querem escolher até as suas profissões. Quando não é essa a nossa missão. A nossa missão é dar meios para que eles possam decidir as suas vidas, os seus destinos. Diz Emmanuel, Deus não faz cópias, nem na natureza. Veja as infinidades de flores, cada uma com o seu perfume diferente. Vejam a diversidade das frutas, cada uma com a sua época e tempo de amadurecimento diferente. Somos nós, todos nós somos quais as frutas. Temos os nossos tempos de amadurecimento diferentes. Um de nós está mais amadurecido em determinado quesito, outros menos, mas mais amadurecidos em outros. E vamos colher toda a humanidade e não vamos encontrar nenhum que seja igualzinho, nivelado. Qual o pai espírita ou mãe espírita que não deseja que seu filho seja espírita? Todos nós desejamos, mas por muitas vezes eles não querem, não se aproximam, não estão ainda no seu tempo. Temos que respeitar o tempo. Por algumas vezes eles querem outras religiões. Vai ser batista, vai ser budista, vai ser católico. Ótimo, excelente. Pelo menos está dentro de uma religião. Todas as águas de todos os rios dão ao mar. Toda religião levada a sério conduz a Deus. Mas então você vai deixar de convidá-lo para a doutrina espírita? De espécie alguma. Vou convidá-lo todos os dias, da maneira que Kardec nos ensinou. O espiritismo não se propaga pela boca, e sim pela reforma que a doutrina faz em cada um de nós. E à medida que nós vamos melhorando nos nossos comportamentos, as pessoas que nos cercam começam a perceber. E este é o convite mais eficiente, seja para os nossos filhos, seja para quem for. Caímos naquela armadilha, por vezes, como disse há pouco, de nos distanciarmos dos diferentes. Mas lembrando que a busca da paz requer a harmonia com todos. Isso nos faz lembrar uma fala de Mahatma Gandhi, quando disse que uma pessoa de paz muda a estrutura de uma casa. Uma casa de paz muda a estrutura de uma rua. Uma rua de paz muda a estrutura de uma cidade. Uma cidade em paz muda a estrutura de um país. E um país em paz muda a estrutura do mundo. Paz é o nosso objetivo. É a busca pela paz que nos faz vir à casa espírita. Assistir às palestras, participar dos estudos, ir aos livros espíritas. Todos nós almejamos a paz. E aqui na casa espírita, em tudo que a gente estuda da doutrina, de cabo a rabo é amor. De cabo a rabo é ferramental para a paz. Mas estamos lembrando de vivenciar isso fora da casa espírita. De vivenciar isso na nossa pequena oficina chamada lar,
é ali que nós colocamos mais eficientemente em prova o que estamos aprendendo. E à medida que vamos solidificando, é que nós vamos começando a agir do lado de fora, na macrofamília. E é tão bom quando a gente vê que está mudando dentro do nosso lar, positivamente. Mas somos imperfeitos, não é fácil, é difícil. Porque por vezes nós estamos tanto tempo em paz e um dia, aquele assuntozinho pequenininho, a gente faz daquilo com uma tempestade no copo d'água, chuta o balde e desce a ladeira. Caramba, quando passa aquele momento de desequilíbrio, a gente fala assim, gente, nunca pensei que voltasse a agir assim, dei 10 passos para trás agora, desanimei. Não é motivo de desânimo, é motivo de ânimo. Porque se eu percebi que eu ainda tropecei, é porque eu preciso perseverar mais, preciso vigiar mais, preciso consolidar mais aquela virtude que eu achava que tinha, mas ainda não a tenho plenamente. Aliás, quem disse isso foi o espírito Sheila, quando disse: na hora que caíres, alegra-te, é sinal que estavas andando, mas não te detenhas na queda. Cair é natural, erguer-se é uma obrigação. A manutenção desses laços de família, temos que redobrar as nossas atenções, porque são eles que nos mantêm ali unidos apesar das diversidades. Mas por muitas e muitas vezes nós negligenciamos com algo tão importante. Negligenciamos querendo fazer o bem. Novamente o exemplo dos pais. Todo pai, toda mãe quer fornecer aos seus filhos tudo aquilo que eles nem tiveram. E aí os pais se desdobram para dar maior gama de alegria aos filhos. As melhores roupas, os melhores brinquedos, os melhores colégios, as melhores viagens, e os filhos vão crescendo, os melhores carros. Mas isso nos consome tempo e o dia só tem 24 horas. E dentro daquele afã de extrair sorrisos pela armadilha do mundo material, nós esquecemos de dar a manutenção aos laços de família. Esquecemos de conversar com os nossos filhos os nossos problemas, nos abrirmos as nossas frustrações, as nossas angústias. Porque durante boa parte eles acham que somos super-heróis, que não temos problemas, porque nós queremos poupá-los de aborrecimento. Quando o nosso relacionamento tem que ser aberto, o nosso filho tem que ver que somos como eles, cheio de problemas, de frustrações, vitórias, mas derrotas. E assim vamos criando uma falsa imagem nos nossos filhos de que somos perfeitos. E eles vão criando uma barreira de não se abrirem conosco dentro das suas aflições, dos seus problemas, das suas angústias. E o que acontece? Vai se abrir com alguém do lado de fora dos laços de família. Quando não se abre com uma pessoa de boa moral, de boas intenções, toda a sorte do mundo, mas quando se abre com uma pessoa sem boa formação moral e sem boas intenções, o que esperar? Os traficantes adoram ser psicólogos dos nossos filhos. Os já dependentes químicos também. Não podemos nos furtar da nossa responsabilidade em nome do amor. Como disse Emmanuel, o amor é um poderoso ímã e ninguém pode escapar do seu poder de atração. E é este magnetismo que faz crescer aquelas sementes divinas plantadas em nossos corações. Assim,
temos no amor o nosso maior ferramental, o nosso maior instrumento. Finalizamos também com uma declaração de Fénelon, lá no Livro dos Espíritos, quando diz: amai-vos, e bem cedo verão a terra se transformar num lugar de delícias e bem-aventuranças.